A sua empresa deve te dar um carro? Essa foi a pergunta que eu fiz no meu Stories na semana passada no Instagram. E a pergunta ela deu polêmica, hein? 25% das pessoas responderam que sim, que é uma obrigação da empresa dar um carro. Já 75% responderam que não, né? Que não é uma obrigação da empresa dar um carro para o colaborador barra empresário, porque a pergunta ela não especificava isso. E muitas pessoas me chamaram no direct e bateram um papo comigo. E essa questão rendeu o assunto. E eu acho que tem sentido. Ela deve render mesmo. Mas o intuito da pergunta, ela não foi em relação ao colaborador. E esse vídeo tem a questão de trabalhar contigo se a empresa deve dar um carro para o sócio, para o dono da empresa. E ainda mais se deve ser o carro que o sócio quer, que o dono da empresa deseja. Meu nome é Rodrigo Hertel, eu sou mentor financeiro empresarial e no vídeo de hoje vou trabalhar contigo várias questões. A gente vai dividir esse assunto, vamos separar ele em partes para que você consiga tomar a melhor decisão quando você for trocar o veículo da sua empresa. E para que você consiga assistir o vídeo completo no IGTV, é só você clicar aqui no Saiba Mais que você vai ser direcionado para o vídeo completo. Vamos começar a entender esse processo. Primeiramente, a gente tem que entender se o uso do carro ele é uma atividade fim da empresa, ou seja, ele está diretamente relacionado com a razão de existir da empresa, do negócio, serve diretamente para algum processo produtivo, algum processo de entrega, algum processo de venda ou de compra. Então isso é importante a gente entender, ou se não, se a razão desse veículo existir para o sócio é somente esporadicamente ir na padaria, comprar um café da manhã para tomar junto com toda a equipe. Então essa é a diferença entre uma atividade fim e uma atividade meio ou uma atividade de gestão. Para você tirar essa dúvida, né, se realmente a empresa deve te dar um carro ou não, é muito simples. Você pede para uma pessoa do teu administrativo, para o financeiro, por exemplo, para ela emprestar o carro dela, né, imagina que seja uma mulher, para que o pessoal da produção, que faz a produção de bicicletas, entregue bicicletas para os seus clientes com o carro dela. Você vai imaginar que você não vai ter nenhum carro adequado para essa função, e a pessoa também vai, talvez ela até faça com favor a primeira vez, mas isso não pode ficar recorrente. A empresa não pode depender de um carro de um colaborador ou do próprio sócio. Por que isso? Porque é função da empresa disponibilizar todos os recursos, desde informática, espaço de trabalho, EPIs, segurança, condições dignas, para que o colaborador e o sócio consigam fazer as suas funções adequadamente. Então, se realmente é necessário um carro para o sócio, a resposta é sim. A empresa deve dar um carro, disponibilizar um carro para o sócio da empresa. Mas agora vem a questão. Será que é o carro que o cliente quer? Será que é o carro que o empresário quer? Será que é o carro que o empresário deseja usar tanto para fins pessoais quanto para fins empresários? E esse é o cerne da questão. Esse é o ponto principal que dificulta essa decisão nas pequenas e médias empresas do Brasil. Para a gente começar a debater e entender esse assunto, vamos começar pela primeira grande dúvida. Qual é o impacto do veículo no seu negócio? Então eu trouxe aqui 6 exemplos, eu vou colocar eles no final, vou projetar a tela para que vocês consigam acompanhar depois e ter o resultado daqui. Mas vamos entender o seguinte, tá? Eu classifiquei se o carro para o tipo de atividade ele é muito importante, se ele é pouco importante ou se ele é irrelevante. Sempre olhando
do ponto de vista da participação do sócio. Então imagine o seguinte, imagine que seja uma empresa de transporte de passageiros, que o empresário ele tenha várias vans escolares, certo? Então essas vans fazem o transporte dos estudantes das suas casas até o colégio e vice-versa. E o empresário, o dono da empresa, ele é um dos motoristas. Então, nesse caso, o carro ele é muito importante, pouco importante ou irrelevante. Nesse caso é óbvio, né, que o veículo, a van, ele é muito importante para o negócio. Vamos agora imaginar uma segunda situação, onde a empresa seja uma facção têxtil, onde ela pega peças do seu cliente e leve para fazer costuras dentro da sua empresa, como se é um serviço terceirizado de costura, de bordado que seja. Então, legal, a empresa, logicamente que um carro comum talvez não seria o ideal para isso, é muita peça, muita movimentação, então a empresa já teria, né, dentro do seu portfólio uma van para que pegasse essas peças nos seus clientes e depois entregasse de volta, ou até o próprio cliente poderia levar as peças até a empresa. Mas é comum nesse tipo de negócio que às vezes fica um lote para trás, às vezes você tem que ir no cliente, tem que aprovar uma amostra, então é necessário haver uma movimentação entre a empresa e o cliente. Então, nesse caso, a gente pode considerar que um carro para o sócio ele é pouco importante, ele não é fundamental para o negócio, mas ele é pouco importante. Agora vamos pegar um terceiro exemplo aqui, um terceiro de um profissional liberal. Imagine que o cara seja um barbeiro, ele tem uma barbearia e os clientes vão lá fazer cabelo, corte, fazer sua barba, enfim. Então imagine que esse profissional ele passa as 8 horas do dia dele dentro da barbearia, né, como sócio ou fazendo o administrativo, ele tem que praticamente usar o carro para fins do negócio quase nunca. Então, nesse tipo de profissional, nesse tipo de negócio, seria irrelevante a necessidade de um veículo para atividade fim. Vou dar mais alguns exemplos. Imagine que seja um comércio de alimentos. Então, o cara tem uma lanchonete ali, ele não faz delivery, porque o delivery requereria uma moto ou um veículo ideal para isso, mas é para o dia a dia mesmo. Então, nesse caso, a maioria dos fornecedores já entrega para ele a mercadoria dentro da sua loja, então ele não precisa de um carro para receber mercadoria, ele produz e as pessoas consomem o produto dentro da próprio comércio de alimentos, dentro da própria lanchonete. Mas às vezes ele precisa sim do carro porque faltou o refrigerante, faltou o trigo, ele precisa ir no mercado, ele faz alguma movimentação, então a gente até pode considerar que o veículo nesse caso ele seja ali pouco importante. Imaginemos uma outra situação, que seja um representante comercial. E esse cara está na rua, todo dia, visitando clientes, com o mostruário dentro do seu carro. Poxa, para essa pessoa, o veículo ele é muito importante. E um outro exemplo, vou usar o meu exemplo agora aqui, eu faço cursos presenciais também, além desse trabalho todo online, eu também faço cursos presenciais. Então, quando eu estou naquele momento fazendo o curso presencial, o carro para mim ele é irrelevante, porque eu posso me deslocar até o local e ir lá na atividade para fazer o curso. Realmente o carro para mim ele não faz nenhuma diferença, porque naquele momento eu estou dando curso para outras pessoas. Então agora eu estou projetando aqui para vocês essa tela, onde vocês podem analisar aqui se é coluna da esquerda, se é coluna do meio ou coluna da direita. Eu te convido agora para você fazer esse exercício com o teu negócio e verificar se para o sócio da empresa, no teu caso, o veículo para ti, ele é muito importante, ele é pouco importante ou ele é irrelevante. E agora vem a segunda grande questão para a gente começar a dividir esse processo. Qual que é o carro ideal para a função? Agora o negócio começa a complicar. Porque o carro ideal é diferente do carro que o sócio quer. E agora vem a seguinte questão, e essa questão rendeu muita dúvida lá na enquete que eu te falei agora há pouco do direct do Instagram, porque as pessoas debateram comigo. E elas realmente têm dúvidas disso.
olha só para a gente entender o carro ideal. Imagina que a gente esteja lá falando agora com o representante comercial. O cara roda muito, ele está o tempo todo dentro do carro, visitando seus clientes. Então esse carro ele teria que ter o quê? Teria que ter uma direção confortável, teria que ter ar-condicionado, teria que ser um carro apresentável para ele poder visitar os seus clientes, ele precisaria ser um carro econômico, né? Se o cara roda muito, a economia para ele de combustível ela é fundamental. Ok, são características que o carro deveria ter. Imagina que o carro fosse aquela facção têxtil, né? O que seria ideal? O ideal seria um utilitário, vai usar para carga. Então talvez teria que ter aí um furgão, um mini furgão, com uma caçamba maior, alguma coisa efetivamente preparada para suportar a carga, suportar o material e suportar o uso com esse fim de transporte de mercadoria. Agora, realmente, né, se for um carro para uso esporádico, aí qualquer veículo ele acaba sendo interessante. Então, assim, se pergunte para saber qual é o carro ideal que você precisa, e agora para você dividir entre o sócio, né, e o colaborador, pergunte o seguinte: se eu fosse contratar alguém para fazer essa função que eu quero, eu vou contratar alguém para ser meu vendedor externo, eu vou contratar alguém para ser aqui o gerente da empresa. Qual o veículo que você disponibilizaria para essa pessoa? E anote também, faça essa pergunta para ti e responda com sinceridade. Se não fosse para ti o veículo, se o veículo fosse para o teu colaborador, qual seria o carro que você disponibilizaria como empresário para esse profissional? Anote isso que é interessante. A terceira questão, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês discutirem é o custo da promoção. Pô, Rodrigo, o que isso tem a ver com o carro? Porque eu moro em Blumenau, Santa Catarina, beleza? Eu já trabalhei com marketing outdoor. Para você colocar aqui na traseira de um ônibus, por exemplo, ou em um taxista, que é fazer a propaganda em veículos, tem o custo de mais ou menos R$ 800 por mês, aí mais a troca da arte que você faz a cada período, quando ela desbota e tudo mais. Então, olha só, ter um veículo na rua, se ele for seu, por que não transformá-lo em um outdoor? Por que não adesivar o teu veículo de maneira que ele possa servir como propaganda? Sempre que esse teu veículo estiver na rua, ele vai servir como uma fonte de divulgação offline, né, no meio físico da tua empresa. Tanto aqui eu tenho um carro de Fórmula 1 que a minha sobrinha me deu, né? É um carro do Senna, uma Toleman GT 184. E se você perceber aqui, ó, pode ver que ela tá cheia de patrocínios. Então isso aqui é muito utilizado no marketing, nas corridas de carro e pelas empresas. Então, se você tem um veículo à disposição da tua empresa, utilize isso a teu favor. Transforme esse veículo num outdoor ambulante. E agora vem um outro lado da moeda que eu tenho que trazer à luz contigo também. Quando esse veículo está transitando completamente adesivado com a tua marca, literalmente ele está sendo a sua marca no mercado. Então, sempre que você estiver dirigindo ou um teu colaborador estiver dirigindo este veículo, ele tem que ser responsável com as leis de trânsito. Você não pode, você tem que evitar ao máximo que essa pessoa, quando estiver adesivado com o teu veículo, se envolva em qualquer situação que possa depois gerar um problema para a tua empresa. Então isso é muito importante. Isso é até um ponto positivo, porque ele vira um fator de controle, né? Se você tem como adesivar o carro e deixa isso bem claro para você e também para o teu colaborador que vai utilizar esse veículo, ele tende a ser ainda mais responsável. Então ainda acaba tendo esse benefício secundário de você adesivar o teu veículo com a marca da tua empresa. Então, Rodrigo, existem certas vantagens para comprar pelo CNPJ? Sim, pessoal, existem vantagens de você comprar um veículo pelo teu CNPJ. As montadoras
costumam vender os veículos zero com alguns benefícios fiscais quando o veículo é de uso profissional. Ele é comprado por um CNPJ. Então vamos entender o motivo que leva a montadora a fazer isso. Primeiramente, existem vantagens tributárias para a montadora, ela paga menos impostos. Então ela repassa esse desconto quando ela faz a venda para um CNPJ. A lógica disso eu confesso para ti que não faz muito sentido para mim, mas é a nossa legislação tributária que define isso, então existe essa condição. Uma outra vantagem da montadora também passar um desconto para o CNPJ é porque um veículo para uso profissional, ele tende a sofrer um desgaste muito maior, ele é mais utilizado. Logo, vai haver uma recompra, vai haver uma maior depreciação, vai precisar de mais serviços para isso. Então a montadora, ela vai ter um lucro com outros serviços ou até com a revenda de um novo veículo para a empresa, o que gera uma condição de um desconto. Esses contos eles são super interessantes. Você tem que avaliar com montadora para montadora. Eles podem chegar inclusive a 30% do veículo, dependendo das condições. E qualquer CNPJ, desde MEI, a simples, a lucro presumido, a lucro real, tem acesso a essa vantagem. Então existe sim uma oportunidade de você adquirir um veículo pelo CNPJ. E agora vem uma questão tributária, né, que eu sempre trabalho com você em você tentar separar, tentar não, né? Você tem que separar completamente aquilo que é teu pessoal daquilo que é do teu CNPJ. Se você compra um carro no teu CNPJ, ele vai ficar um tempo lá. Então, se você vai, porventura, fazer uso desse benefício, esse veículo, contabilmente, você tem que falar com o teu contador com toda certeza, e ele tem que sair do teu CNPJ o quanto antes para o teu CPF. E naquele período em que você for pagar o carro, você deve lançar no teu plano de contas gerencial com uma distribuição de lucros. Então a empresa tem que conseguir te dar esse veículo, pagar por ele. E aí vem uma questão que eu sempre pergunto, né? O que é melhor, né? Melhor receber em veículo ou melhor receber em dinheiro para você tomar a decisão que você quer na tua pessoa física? Mas sim, pessoal, tem uma vantagem de você adquirir um veículo pelo CNPJ. É uma vantagem muitas vezes interessante. Agora vem uma questão, que é a quinta aqui, que é a comparação de custos. Eu digo que aqui a gente começa a clarear o assunto, trazer isso aqui para números para que você consiga tomar uma decisão. Estou projetando aqui para vocês como é que funciona o processo aqui. Eu fiz 3 veículos comparativos. Eu fiz aqui a compra de uma Fiorino, né, um veículo utilitário. Imagina, vamos pegar o fato agora daquela facção lá que a gente conversou. Uma Fiorino alugada, que é uma opção que deve ser avaliada pelo empresário. E eu botei aqui na terceira coluna um Jeep Compass. Por que eu botei um Jeep Compass ali? Porque, seja sincero contigo, você empresário vai querer usar a Fiorino da empresa para visitar os teus amigos, para ir na casa deles, para ir viajar com a tua família no final de semana, se você usa ele para fins pessoais e empresariais juntos? Se for só empresarial, com certeza a Fiorino teria ok. Mas normalmente você tem um veículo só para as duas funções. E é aí que vem a questão, né? Poxa, eu tenho uma Fiorino, mas o que eu quero, meu amigo, é o carro do Senna. O que eu quero é o meu sonho. Então eu dou uma justificativa de acabar comprando o meu sonho já pela empresa, pelos benefícios que eu já passei para vocês. Mas vamos ver o custo mensal aqui. Então ali na primeira linha tem o valor do veículo, né, 66 mil no caso da Fiorino, no caso de uma Fiorino alugada ali tem 26.400 e no Jeep Compass aí 2020 a gente tem um valor aproximado de 134 mil reais. Então ali eu coloquei o custo de depreciação por ano, o seguro do veículo aproximadamente 5%, o consumo de cada um, né? Então o custo de combustível mensal por mês, aqui eu fiz um gasto de gasolina a R$4, então quanto mais ou menos gastaria-se de combustível rodando 3.000 quilômetros por mês, a troca de pneus uma vez por ano, 3 revisões por ano, o custo de oportunidade é um custo negligenciado pelo empreendedor.
Porque vocês podem perceber que aqui eu não coloquei a parcela de compra do veículo. Estou considerando que o empreendedor chegou lá, a empresa chegou lá e quitou à vista. Então, olha só, o que você prefere? Gastar R$ 66 mil em estoque da tua empresa, para que você consiga vender mais, ou em comprar um veículo se não for atividade fim? Né? O que você prefere no caso do Jeep Compass? Botar R$ 134 mil e comprar uma máquina que vai dobrar a tua produção, ou você prefere comprar o teu Jeep Compass? Então ali tem o custo de oportunidade ao ano, quanto que esse dinheiro custa para ti especificamente. Eu considerei aqui uma taxa de 12% ao ano, só que para muitos negócios esse investimento ele pode ser muito maior, então esse custo pode ser ainda maior. Botei ali o IPVA, considerando uma média de 4%, mas isso varia de estado para estado. Então eu coloquei ali o custo de manutenção desse veículo. Né? A Fiorino da compra ele custaria R$ 35 mil no ano. Se a Fiorino fosse alugada, custaria R$ 39 mil. E se o Jeep Compass fosse adquirido, ele custaria R$ 61 mil. Então, legal. Você pode ver ali que a questão da compra da Fiorino dela alugada é muito parecido. Se você tem o dinheiro para comprar ela à vista, é mais vantajoso, nesse caso aqui, você comprá-la. Porém, se você ainda tem que fazer um empréstimo para obter a compra da Fiorino, já logo de cara que eu te sugeriria que ela seria alugada. Neste momento, durante a crise que a gente está vivendo, as locadoras de veículos tiveram uma altíssima taxa de devolução. Então, esses valores aqui podem ter ainda uma oportunidade maior se você negociar durante esse momento que a gente está vivendo dessa crise que a gente passa aqui no Brasil. Então, legal, pessoal. Agora vamos entender qual que é a lógica aqui. Poxa, se eu tenho uma Fiorino que ela custa R$ 35.300 por mês, qual é a lógica para a empresa ter que pagar R$ 61.400 porque o empresário quer o Jeep Compass, sendo que vai fazer a mesma atividade, a mesma relação da atividade fim? Vamos combinar? Não tem nenhum sentido para a empresa, analisando ela como negócio, pagar esses 70% a mais. Pagar aí quase R$ 26 mil a mais por ano, quase isso, basicamente R$ 2.000 a mais por mês, só para dar para o cliente, para dar para o sócio da empresa o carro que ele deseja. Não tem muito sentido isso. E não deve ter mesmo. Porque uma coisa é você adquirir um meio, uma condição do sócio cumprir a sua função dentro da empresa, e outra coisa é você chamar isso de uma distribuição de lucros disfarçada. Tá, Rodrigo, poxa, agora você deu um nó na minha cabeça aqui, como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu começo a destrinchar isso para tomar uma decisão? Afinal, eu preciso saber como é que eu me oriento. Então eu vou te dar duas opções aqui para você estudar e você trabalhar. A primeira opção, que eu acho que é a melhor, sinceramente, é pagar por quilômetro rodado. Olha só, se você vai adquirir um teu veículo para uso pessoal, você adquire ele normalmente na tua pessoa física. Ou você contrata um representante que você já exija que exista, por exemplo, o veículo dele à disposição da empresa. Legal, então a condição de responsabilidade de aquisição do veículo, ela é ou do sócio, ou do teu representante, ou muitas vezes do teu funcionário, para fazer aquela função. Então você reembolsa a pessoa que está disponibilizando aquele veículo para a empresa. Então você pode calcular, existem planilhas na internet disponíveis aí para te orientar como é que compõe essa distribuição. Então você vai ter ali o custo de manutenção do veículo, o custo de seguro do veículo, o custo de combustível do veículo, a depreciação que o veículo existe, a troca de pneu, IPVA, tudo mais. Você tem que chegar num cálculo de custo em relação ao veículo ideal, né, em relação ao Fiorino, não em relação ao Jeep Compass, e você vai chegar num custo por quilômetro. Então, quanto cada empresa vai reembolsar ou o sócio ou o colaborador por quilômetro rodado. Eu posso te dizer assim, imaginando, tá, um carro utilitário que faça aí na faixa dos 10 km por litro, que esse número aí, ele tem que ser superior a 70 centavos por quilômetro. Ok? Isso pode variar de região para região, de combustível
para combustível de PVA para IPVA. Então, existem planilhas na internet aí que você possa baixar para te orientar nesse cálculo. Mas eu acho que tem que ser superior a 70 centavos o quilômetro rodado. Então, talvez essa seja a forma mais justa, porque a empresa só paga, protegendo a empresa sempre, né? A empresa só tem o custo quando ocorre a necessidade do veículo. E às vezes o veículo pode ficar parado lá e a empresa tem o custo ainda assim. Mas vamos imaginar que não, né? Que a empresa efetivamente e o empresário efetivamente quer adquirir o Jeep Compass dele, tá tudo bem com isso, tá tudo certo com isso, ele quer ter ali, dirigir o carro que o Senna dirigiu. Então, como é que se deve lançar isso dentro das contas, né? Como é que eu separo isso, as contas gerenciais, para que você analise a tua empresa corretamente? Como é que eu sugiro? Imagine que a empresa compre um carro de 100 mil reais. Eu vou fazer números absolutos para ser mais fácil. Só que o carro que a empresa necessitaria, que ela compraria para o colaborador, seria um carro de 70 mil. Mas o sócio quer o carro de 100. Ok. Então você lança 70 mil, né, distribuído ao longo do período como um investimento ou uma despesa fixa da empresa e os 30 mil reais como uma distribuição de lucros ao sócio. Porque a empresa está dando, né, essa condição de ter um carro melhor ao sócio. E o sócio tem que entender isso como uma distribuição de lucros, sim. Porque se ele recebesse esse valor em dinheiro, esses 30 mil em dinheiro, eu te pergunto, sócio, empresário, você compraria o carro? É melhor para ti receber um carro ou melhor para ti receber em dinheiro? E só você pode responder essa pergunta, porque só você sabe a sua realidade. E, consequentemente, depois a cada revisão do carro, a cada troca de pneus, você sempre tem que aplicar essa relação 70% despesa fixa da empresa e 30% com uma distribuição de lucros do sócio até o momento em que o sócio passa esse veículo para o seu CPF, para o seu nome, e aí eu sugiro que faça-se o reembolso por quilômetro rodado, que é o mais justo para a empresa sempre. Então, pessoal, eu queria agradecer a minha sobrinha, a Letícia, né? Ela me deu essa Toleman aqui, uma réplica do Ayrton Senna. Ele utilizou esse carro aqui em 1984. Um beijão, Letícia. Muito obrigado aqui por me disponibilizar o carro, que serviu como inspiração aqui para eu fazer esse vídeo. E chegando ao final do vídeo, eu quero te contar uma história. A história da galinha dos ovos de ouro. Você deve conhecer essa fábula. A fábula conta o seguinte: tinha um casal que era muito simples e passava dificuldades, praticamente tinha uma subsistência, né? Colhia, vivia um pouquinho de favor. Até que certo dia, no galinheiro deles, apareceu uma galinha diferente. E essa galinha colocava um ovo de ouro por dia. Logo no primeiro dia, eles pegaram esse ovo, venderam e compraram comida, compraram básico. E no outro dia, para surpresa deles, a galinha botou mais um ovo de ouro. Então eles foram lá, começaram a contratar empregados, expandiram a casa, fizeram uma reforma e ainda sobrava dinheiro. Até que no terceiro dia, a galinha foi lá e colocou mais um ovo de ouro e assim por diante. Chegou um momento que eles cresceram tanto esse padrão de vida deles, que aquele ovo que a galinha colocava todo dia não era mais suficiente para bancar o estado não, desculpa, bancar o padrão de vida deles. Então eles tiveram a seguinte ideia: vamos matar a galinha, que dentro da galinha devem ter infinitos ovos de ouro. E foi o que eles fizeram, pegaram a galinha e mataram ela. Eis que dentro da galinha não tinha nenhum ovo. Qual que é a lógica, qual que é a reflexão que eu trago com vocês aqui? A empresa é a tua galinha de ovos de ouro. Você tem que viver do lucro. Você não pode matar a galinha. Então veja se a tua empresa tem condições de te dar esse veículo a mais. Se ela já pode distribuir o lucro para você. Por favor, compartilhe o vídeo, curta, deixe seus comentários, faça suas avaliações, me manda direct se você tiver alguma dúvida. Esse é um assunto muito interessante que eu adoro debater, porque isso impacta diretamente na tua vida como empresário. Então, meu nome é Rodrigo Herta, eu sou mentor financeiro e empresarial. Um forte abraço e eu te vejo
no próximo vídeo.